Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos para mais um vídeo aí. Agora vamos retomar aqui os temas dos nossos encontros, tá? Dando sequência, a gente está no encontro 8, né? Na oitava catequese. Aqui no meu livro a página é a página 39, tá? Então pega aí esse seu livro aí para acompanhar esse vídeo na página 39. Antes de começar, reza aí o Vinde Espírito Santo na página 206 para abrir o seu coração, para que você receba todo o conhecimento aí para crescimento pessoal e honra e glória do Senhor, como sempre, né? Eu falo. Muito bem, tá? Essa catequese aqui é a catequese que a gente dá início, né? Sai daquela pré-catequese que a gente havia falado e entra na catequese de fato, tá? Então, vamos começar a falar da fé da igreja, do que a igreja acredita, tá? Dos dogmas da igreja, entender um pouco mais da igreja que vocês estão sendo inseridos agora, né, dentro do sacramento. Muito bem. Então, o primeiro encontro dessa catequese é o que começa na oitava catequese aqui, é o credo, tá? O credo, a fé da igreja. O que é o credo? O credo é aquela oração que a gente reza, né, só para situar vocês dentro da missa, tá bom? Então, vamos começar aqui, tá? Começa aqui, abre aspas, uma citação do Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador, tá? Apocalipse 1:8. Muito bem. A Igreja Apostólica, desde sua origem, exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas. Sendo assim, quis recolher o essencial de sua fé em resumos, os quais não foram elaborados segundo opiniões humanas, mas retiradas de toda a Escritura. Tá? Então, o que é isso? O que esse parágrafo aqui está querendo dizer para a gente? Que a igreja apostólica, o que é a igreja apostólica, como a gente chama de igreja apostólica? É a igreja lá do início, a igreja dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, tá? É a igreja primitiva. Ela sempre quis transmitir a sua fé, né, quando ia evangelizar, em fórmulas. Né? Tudo que ela cria, tudo que ela acreditava, todos os ensinamentos que ela recebeu de Jesus, tudo que ela aprendeu através do Espírito Santo, ela colocava em fórmulas, né? O que chama de fórmulas. Textozinhos, oraçõezinhas, onde a gente professa a fé. Para ajudar na evangelização, tá? São chamados de profissão de fé ou símbolos de fé, tá? O credo se chama assim devido à primeira palavra com que começa, que é o creio, né? Lembra que é aquela oração que a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, etc. Então essa oração, ela tem o nome de credo, porque começa com a palavra creio, né? É algo que você acredita, né? Algo que você tem como verdade de fé. As profissões de fé têm sido numerosas ao longo dos séculos em resposta às necessidades das diversas épocas. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja podem ser considerados ultrapassados ou inútil, pois nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que durante os 2000 anos da igreja, a igreja vem fazendo vários símbolos de fé, tá? Várias fórmulas de fé. Isso não quer dizer que a fórmula anterior, feita anterior, não é válida, ultrapassada, nada disso, tá? Às vezes o Papa faz uma nova fórmula de fé, que quer dizer tudo aquilo que a igreja sempre creu, que é igualzinho, o conteúdo é igualzinho ao primeiro símbolo de fé, porém numa linguagem diferente, para responder uma necessidade diferente que naquele momento da história a igreja estava necessitando, tá? Bom, entre os símbolos de fé, dois ocupam um lugar particular na vida da igreja, que são o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno constantinopolitano.
tá? O primeiro é considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos e é o resultado dos dois primeiros e é o resumo das verdades que todo cristão deve crer. O segundo tem a sua autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, lá em 325 depois de Cristo, 381. É o resumo das verdades da fé ensinada pelos apóstolos. Tá? O que isso quer dizer? Aqui nós temos dois símbolos mais conhecidos, né? Tem várias orações do credo que foram feitas durante esses 2000 anos da igreja. Porém, dois, tá? São mais comuns, que é o que a gente está acostumado a rezar na celebração, na missa, que é o símbolo dos apóstolos, e o símbolo niceno-constantinopolitano, que às vezes a gente reza também, tá? Aonde vocês vão achar? Lá na página 205, tá? Vai no nosso livrinho aqui, lá na página 205, você tem os dois, o símbolo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano. Se você ler, vai ver que o primeiro, ele é o que a gente normalmente reza na missa, e o segundo é um pouco maior, um pouco mais elaborado, que contém as mesmas verdades de fé do primeiro, porém não é muito utilizado, tá? Na verdade, a gente faz o contrário, né? O que a gente usa na missa, normalmente, seria o extraordinário. E o que a gente usa de vez em quando, que é o niceno-constantinopolitano, seria o ordinário. Porém, a gente troca, parece que a gente quer usar o menor. Né? Parece que o costume dos padres é usar o menor, e o costume da igreja já ficou isso. Tá? Esse símbolo dos apóstolos que a gente reza na igreja, ele é considerado o mais antigo, tá? É o mais antigo, lá feito lá pelos apóstolos. E o niceno-constantinopolitano é tão antigo quanto, mas não tão antigo, mas é por volta lá do século IV, que ele foi feito numa mistura dos dois concílios, né? O que são os concílios ecumênicos? É quando todos os bispos do mundo inteiro se reúnem para resolver várias questões da igreja e de lá saem vários documentos, tá? O último que a gente teve foi o Concílio Vaticano II. Pesquisa aí no Google aí para vocês verem, tá? Então o Concílio de Nicéia foi em 325 e o Concílio de Constantinopla foi em 385. Esses dois concílios geraram um novo símbolo de fé, como eu disse, que não anula nenhum outro, tá? Então o nome ficou chamado de niceno-constantinopolitano, porque veio dos dois concílios, de Nicéia e de Constantinopla. Tá? Então ficou o símbolo niceno-constantinopolitano. Então nós temos esses dois, mas vamos focar no primeiro, que a gente está acostumado, que é o que a gente costuma rezar na celebração, que é o símbolo dos apóstolos. Tá? Tá lá na página 205, você pode ir lá rever para você se lembrar, refrescar a memória quando a gente lê. A gente reza normalmente depois da homilia, o padre faz a homilia, a gente reza o credo, tá? Bom, então nós vamos trabalhar aqui esse credo para ver o que ele quer dizer para a gente. Quais são os artigos de fé que tem nesse credo. Tá? O que esse credo que a gente reza na missa, o que ele expressa, qual é o que a igreja acredita, o que ele expressa que a igreja acredita. Tá? Vamos ver. Bom, ele normalmente é dividido, né, da tradição da igreja lá com Santo Ambrósio, ela vai dividir essa oração, esse credo que a gente faz em 12 artigos de fé, 12 coisas principais que a igreja crê como fundamento, né? Divide em 12 lá, por causa dos 12 apóstolos, enfim. Então vamos ver esses 12 um por um dentro da oração do credo. Se você quiser ir acompanhando lá com a oração para você ver, pode ajudar. Então vamos lá. Quais são esses 12 artigos? Começa com: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Aquela primeira parte que a gente fala do credo. Esse é o primeiro artigo. O que isso quer dizer pra gente? O que a igreja quer dizer quando fala isso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ela quer dizer o seguinte: Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, como a gente havia conversado nas aulas anteriores. Perdão. É o Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai bondoso,
que ama igualmente e infinitamente, de forma singular, a cada um de seus filhos. Abre aspas. Serei para vós um pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, fecha aspas. Citação de 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 18. Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, é todo-poderoso. A Sagrada Escritura professa várias vezes esta onipotência de Deus. Em Gênesis 49, 24, é chamado do poderoso de Javé, Senhor dos Exércitos no Salmo 23, de 8 a 10. Em Lucas, capítulo 1, 37, nada é impossível a Deus, entre outras passagens bíblicas. Tá? Então você vê que a igreja não inventa nada. Tá? Ela crê tudo que ela aprendeu com Jesus, na Sagrada Escritura. Então por que Deus é onipotente? Tá? A Bíblia tem vários momentos que ela fala isso pra gente. Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Deus é eterno porque sempre existiu, não teve princípio e não terá fim. Lembra daquela conversa que a gente teve? Atemporal, fora do tempo, não tem começo, não tem fim. Tudo bem. Deus é Criador porque só Ele criou e pode criar todas as coisas e por ninguém foi criado. Tá? Ou seja, por que Deus é Criador? Isso aqui é importante parar. Porque só Ele cria e pode criar todas as coisas e não foi criado. Não foi criado por nada nem por ninguém. Né? Ele não teve início, não terá fim, então não foi criado. Ah, Marcelo, mas várias pessoas podem criar, eu posso criar. O conceito de criar é diferente. Vamos ver aqui o que quer dizer esse conceito de criar. Deus está no céu, na terra e em toda parte. O ato de criar significa tirar do nada, ou seja, criar a partir do nada. Sendo assim, só Deus é criador. Ou seja, a gente cria várias coisas, né? O homem cria cria tecnologia, cria várias coisas, né? Cria prédios, cria cadeira, cria o computador que eu estou falando, cria o microfone que eu estou usando, o fone. Porém, ele usa elementos existentes para fazer as suas criações. Deus cria do nada, do zero, do vácuo. Tenta imaginar, eu sei que é difícil, mas tenta imaginar o nada. O nada, nada existia, Deus cria do nada. Então, o conceito de criar é esse, tirar do nada. Por isso que só Deus é criador. Tá? Provavelmente, eu vou ter que dividir essa aula, como eu prometi fazer em 20 minutos, vou ter que dividir esse encontro nosso em 2 ou 3 partes, tá? Mas não tem problema não, eu divido aqui e vocês vão ver com calma. Vale a pena a gente pegar esse primeiro encontro aqui com calma, tranquilinho, que pode gerar algumas dúvidas, tá? Continuando. Deus vê todas as coisas, presentes, passadas e futuras, e até nossos pensamentos. Deus vê todas as coisas porque é infinitamente sábio e está presente em toda a parte. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Tá? Deus não tem corpo, mas é puríssimo espírito. Ou seja, aquilo que a gente falou que não está preso ao espaço. Não tem corpo, não está preso ao espaço. Deus criou o mundo com um simples ato de sua vontade e pode criar muitos outros mundos porque ele é onipotente, todo-poderoso. Tá? Muito bem, esse é o primeiro artigo de fé. Né? Aquela oração dividida em 12 artigos é a primeira parte, o primeiro artigo aí que a igreja crê falando de Deus Pai. Vamos ver o segundo. Tá? Qual é o segundo? Dando sequência lá na oração, a gente vai chegar a essa parte. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Começamos lá com creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E agora, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O segundo artigo. O Pai de Jesus Cristo é somente Pai eterno, isso é, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus em hebraico significa Deus salva. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Jesus Cristo. Jesus significa Deus salva e Cristo é uma palavra grega que vem da palavra hebraico Messias. O que ela significa em português? Ungido. Tá? Deus salva. É o Deus salva. Ungido é o Deus salva que é ungido. Tá? Mais ou menos assim.
Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Verbo encarnado. Aquilo que a gente estava falando quando conversou sobre o Deus Trino. Jesus Cristo é o Filho único de Deus, feito homem para redimir os pecados de toda a humanidade. Ele não tem pai na terra, mas somente mãe, que é a Virgem Maria, porque ele nasceu da Virgem Maria. São José foi um pai adotivo. Por quê? Porque Jesus nasce de Maria, mas não é fruto de uma relação sexual entre José e Maria. Ele é fruto do Espírito Santo, né, que por um milagre faz Maria engravidar, tá bom? São José foi seu pai adotivo, pois dele recebeu cuidado, né? Jesus recebe o cuidado de São José, educação, amor, e herdou a profissão de carpinteiro. Segundo a tradição, segundo a Bíblia, Jesus era carpinteiro como o seu pai adotivo José era. Ele, Jesus, é prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para libertar e salvar o povo de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus que o povo judeu tanto esperou que Deus enviasse, né? Deus enviaria o seu Filho para salvar a humanidade. Jesus é esse Filho. Alguns judeus aceitaram, né? Que são os apóstolos, que eram judeus, aceitaram Jesus como Filho de Deus. Outros não, por isso que Jesus foi crucificado, e existem os judeus até hoje que estão à espera do Messias, tá? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras profissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos ao Deus Pai cabem também a Jesus, porque por ser ele de condição divina. Está lá em Filipenses 2,6. E ter o Pai manifestado esta sabedoria de Jesus, ressuscitando dos mortos e exaltando em sua glória. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Que nós devemos reconhecer o senhorio, afirmar que Jesus é o Senhor, porque ele é de condição divina, ele também é Deus. Tá? A gente tem que lembrar que Jesus, homem, né, aquele Jesus que se encarnou, nasceu de Maria, morreu na cruz e ressuscitou, é o Filho da Santíssima Trindade. É o Deus que é o Deus Trino, como a gente conversou nas aulas anteriores. Então, por isso que nós devemos honra e glória a Ele. Ao Deus, ao Filho homem também, a Jesus que veio na Terra. Tá? Por isso que nas igrejas a gente tem a cruz, e exalta a cruz, porque Jesus, Filho de Deus feito homem, está lá. Tá? Muito bem. Então esse é o segundo artigo do credo. Segundo artigo do credo. Tá? Eu vou fazer só mais um, parar, e depois a gente vai... No outro vídeo eu vou fazer os outros, tá? Então, esse é o segundo artigo que fala agora do Filho, Deus Filho, tá? Vamos para o terceiro artigo de fé. Seguindo a oração, o terceiro artigo de fé é assim, ó. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O que isso quer dizer para a gente? Devido à mancha do pecado em nossa natureza humana, e sendo o homem incapaz de salvar a si mesmo, Deus enviou seu Filho para nos salvar, nos libertar de toda a culpa e de todo o pecado que pesava sobre nós. Para que isso acontecesse, Deus quis vir ao nosso encontro, assumindo a nossa condição humana e pecadora. Abre aspas, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O que isso quer dizer? Como o homem pecador não pode salvar a si mesmo do próprio pecado, por viver na natureza humana pecadora, o próprio Deus envia seu Filho, né? Ou seja, envia ele próprio, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz homem como nós, para nos salvar. Porque Jesus era puro, não tinha pecado, e precisava de um, entre aspas, sacrifício perfeito, de alguém puro para salvar a humanidade, de alguém que se entregasse por nós para salvar
a humanidade. Deus fez isso, se entregou por amor a nós, tá? O Filho de Deus se fez homem, tomando corpo e alma humano nas puríssimas entranhas da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Esse mistério chama-se encarnação, tá? O mistério da encarnação, que a gente comemora em que data? No Natal. Né? O nascimento de Jesus é uma data muito importante. O Natal celebra isso, a encarnação de Cristo, que por obra, como diz aqui no parágrafo, por obra do Espírito Santo, ou seja, não foi por nenhum homem, não foi São José, não foi numa relação sexual, por obra do Espírito Santo, ele entra no ventre puríssimo de Maria, que também foi concebida sem pecado. Depois a gente vai ver isso num outro encontro. No ventre puríssimo de Maria, ele se faz homem e assume a natureza humana com alma humana. Ou seja, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não era 50% homem nem 50% Deus. Era 100% homem e 100% Deus. Tá? Quando o Filho de Deus se fez homem, não deixou de ser Deus, que eu acabei de falar. Permaneceu verdadeiramente Deus e começou a ser também verdadeiramente homem. Em Jesus Cristo, há duas naturezas distintas. A natureza divina, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus que sempre existiu, e a natureza humana, tá? Que é quando ele se encarna há 2000 anos atrás e se faz homem como nós. Em Jesus, há uma só pessoa, que é a do Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pessoa a uma só. Ele é só um. Ele é o Filho de Deus. É o próprio Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem duas naturezas. Quais são essas duas naturezas? A natureza divina, porque ele é Deus, e a natureza humana, porque ele se encarnou. Tá? Em Jesus, há uma só pessoa, que ele é a segunda pessoa da... O Filho de Deus se fez homem para nos salvar. Jesus nasceu em Belém e foi colocado num presépio. Ele viveu 33 anos, né? De acordo com os evangelhos, Jesus vai morrer aos 33 anos de idade, mais ou menos. A Santíssima Virgem pode e deve ser chamada de Mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Maria foi virgem antes e depois do parto. Muito bem, o que isso quer dizer? Podemos chamar Maria de Mãe de Deus, porque quando Jesus se encarna, como foi falado, ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo 100% Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e continua sendo 100% homem. Duas naturezas, mas uma única pessoa, que é a pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus. Por isso que a gente pode chamar Maria de Mãe de Deus, porque de fato ela é mãe de Deus, mãe de Jesus, que é Deus. Tranquilo? Muito bem. Maria foi virgem antes e depois do parto. Isso a gente vai explicar um pouco mais à frente, mas a gente vê que Maria, né, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, ela não engravidou de uma relação sexual, ela era virgem ainda, né? Mas depois do parto, naturalmente, a virgindade dela se perderia, porque pela própria força de Jesus nascer, né, não tinha cesárea, parto natural, ela ia romper o ímã de Nossa Senhora e ela ia deixar de ser virgem. Mas por um milagre, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, ela continuou sendo virgem. Tá? Depois a gente vai ver isso direitinho. São José era esposo de Maria Santíssima e guarda de Jesus. São José se chama pai de Jesus Cristo por ser esposo de Maria Santíssima e porque exercia a missão de pai sobre ele. Por que a gente bota a Sagrada Família, né? São José, Maria e Jesus. Ele foi o pai adotivo, cuidou de Jesus, alimentou Jesus, educou Jesus. Então ele também é chamado de pai de Jesus, tá? Por isso, porque ele é um pai adotivo, tá bom? Então é isso. Vamos parar por aqui. Esse é o terceiro artigo de fé, tá? Já deu bastante vídeo aí, não imaginei que ia ser tão grande, mas esse é o terceiro artigo de fé, tá? Então nesse terceiro artigo de fé, tá aí, a gente para e continua no próximo vídeo. Reza uma Ave Maria
para que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Eu vou tomar uma água e vou preparar outro vídeo aí para vocês. Valeu? Até o próximo vídeo.